apóstola dos apóstolos. Santa Maria Madalena foi fiel a Jesus até a cruz e foi a grande testemunha da sua vitória contra a morte. Eu sou Jennifer Silva e faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e hoje eu te convido a conhecer a história dessa grande apóstola da nossa igreja. E para isso, eu recebo em nosso estúdio a autora da obra Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, Vilma Tomaso, ela que também é doutora em Ciências da Religião e coordenadora do grupo de pesquisa Arte Sacra, no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Vilma, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você. Bom, e Vilma, vamos começar falando, dessa grande apóstola de Jesus, Maria Madalena. Queria que você começasse falando um pouquinho pra gente quem foi, essa mulher que viveu ao lado de Jesus. Chamava Maria, como muitas mulheres da época, sabe por quê? Por quê? Porque, sabe aquele rei Herodes que era malvado, que mandou matar as crianças, Herodes o Grande? Ele era odiado pelo povo, mas a esposa dele, Miriam, Maria, era muito querida. Então, muitas mulheres chamavam-se Maria, e foi o caso desta Maria também, que morava numa cidade chamada Migdel, nós chamamos de Magdala. Então, Maria de Magdala, e essa cidade ficava na Galileia, pertinho de onde Jesus pregava, que era Cafarnaum, né? Então, a grande dúvida em relação a ela, que os estudiosos tinham, né? Agora, não tem mais, mas porque ela não era ligada a nenhum homem. Por exemplo, uma mulher, ela era esposa de alguém, filha de alguém, mãe de alguém. Então, tem Maria, mãe de Jesus, né? Sim. Maria, mãe de Jesus. Maria, a nossa grande Maria, né? Sim. Mas depois, e ela? Ela não tinha. Então, da onde ela era? Magdala? Então, Maria de Magdala, Maria Madalena. E a gente sabe, que a história de Maria Madalena, ela é recheada, assim, de fatos, muito interessantes. Queria que você comentasse um pouquinho a história dela, dos evangelhos canônicos, para a gente continuar a conversa. Então, lá, a gente começa sabendo que ela é uma discípula, uma seguidora, lá no Evangelho de Lucas, Lucas 8, versículos 1 e 2, que fala de mulheres que seguiam Jesus, né? Dentre elas, Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Só que essas mulheres têm uma coisa muito interessante, elas seguiam Jesus com seus próprios recursos. Porque, olha que coisa interessante, né? Se elas seguiam Jesus com seus próprios recursos, essas mulheres eram independentes. Mulheres maduras, poderiam ser viúvas ou não, mas elas estavam, entre aspas, bem de vida, e elas poderiam até financiar, patrocinar as viagens de Jesus e seus discípulos, né? Então, elas não estavam lá para fazer afazeres domésticos. Eu acho isso muito interessante, né? E no livro, não sei se você teve a oportunidade de ver, eu falo exatamente sobre a relação que Jesus tinha com as mulheres, como já era diferente da tradição daquela época, né? Ele tratava as mulheres com muita dignidade, né? Como iguais. Então, esse é o começo. Então, e uma outra coisa dos evangelhos canônicos, para a gente voltar aqui para a nossa pergunta, é que Maria Madalena, pelos 4 evangelhos canônicos, ela é testemunha da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Em João, a testemunha privilegiada. A gente chama de testemunha-chave, né? Que maravilha. E você falou, que assim, na obra você de fato apresenta essa mulher, a sua história e toda a sua tradição. Queria te perguntar o que te motivou
a escrever essa história, a contar essa história para os nossos leitores? Interessante. Eu tenho o espírito de pesquisador, né? E desde criança me intrigava a história de Maria Madalena, porque eu estudei num colégio protestante, no Colégio Batista. E lá eles falavam uma Madalena que era diferente da outra Madalena que eu ouvia. Então eu não sabia se Maria Madalena era Maria Madalena, irmã de Marta e Lázaro. Eu não sabia se ela era aquela pecadora anônima que está em Lucas 7. Sabe aquela história do Simão, fariseu, que está em Lucas 7, versículo 56 em diante? Então, ou se era só Maria de Magdala, né? Muitos falavam Maria de Magdala, só que não tinha nada a ver com isso. Então, quem é essa mulher? E eu comecei a pesquisar. Quando eu fui fazer ciências da religião, eu quis pesquisar esta santa junto com a parte iconográfica, porque uma das coisas que me chamou a atenção, a primeira vez que eu estive na Itália, eu era muito jovem, e eu fui num museu, que agora eu não vou lembrar o nome, que era um museu que tinha muita arte barroca, renascentista. E tinha mais Maria Madalena representada do que a Virgem Maria. Aquilo ali me chamou a atenção. Falei, como é que pode, nessa época, ter mais imagens de Maria Madalena do que da mãe de Jesus? E isso sempre me intrigou. Então, é uma série de coisas juntas que eu falei, não, agora eu vou pesquisar. E fiz essa pesquisa iconográfica, né? E é muito rico. Pela arte, a gente vai vendo a manifestação dela pelo próprio povo, né? Porque os artistas eram pessoas do povo. Sim. Então, você vai vendo como é que o povo via aquela mulher, aquela seguidora de Jesus. E é muito interessante. E eu não parei de pesquisar. Sabe que até hoje, tudo que sai de Maria Madalena, eu pesquiso. Eu não aguento. Eu vou lá, tenho que comprar e tenho que ler. Que bacana. Era isso que eu ia te perguntar, né? Assim, como que foi esse processo de pesquisa? Por onde, né, você começou? O que você descobriu? O que mais chamou a atenção de todo esse processo de pesquisa que você realizou e ainda realiza, né? Bom, eu comecei, como eu te falei, pelos evangelhos canônicos, né? Eu fui ver nas fontes. Claro. Falei, o que os evangelhos canônicos nos contam? Aí fui ver, já falei alguma coisa, expulsou 7 demônios, daí você vai nos exegetas, ver o que significa demônios naquela época, você vai na palavra grega, o que significou, em que contexto que era, o que significava, enfim. Fui ver tudo isso. Depois, ela, como seguidora de Jesus, testemunha, ela e outras mulheres, por que os homens não estavam na crucifixão de Jesus? Você sabia que o testemunho de uma mulher não era válido naquela época? Sim. Então, elas estarem lá não era tão perigoso para elas que eram seguidoras, mas era muito perigoso para os seguidores dele, sim. né? Eles tinham medo porque eles poderiam também ser presos. Normal, eles eram humanos, né? Não vai aqui uma crítica. Então, fui ver a patrística, o que os santos padres da igreja diziam. Depois fui ver os comentadores de cada época, comentadores importantes, né? Tudo isso junto com a arte também. Claro. Uma outra coisa que eu até escrevi um capítulo sobre tal, é que tem um papa que é chamado Papa São Gregório Magno. Você imagina, tem 2 papas magnos, o Gregório e o Leão Magno, né? E ele era muito combatido por muitos comentadores que falavam que ele tinha manchado a moral de Maria Madalena, dizendo que ela era prostituta. Só que eu não achava as homilias em que ele tinha colocado isso. O que eu fiz antes de publicar o livro? Importei o livro da França, fiz a tradução das 2 homilias, 25 e 33,
Inclusive elas estão, porque se você vai em outros livros, você vai ver comentários do padre, do Papa São Gregório Magno, que é do século VI. E por que ele fez isso? Por que ele juntou as 3 mulheres? Mas eu não te falei quem são as 3 mulheres. Quem são? Não. Você quer saber? Vamos lá. Bom, uma eu já falei. Maria Madalena, que era de Magdala. Então, Maria de Magdala, da cidade de Magdala. Ninguém sabe quem é o pai, quem é o irmão, quem é o marido, se ela é mãe, se não é ninguém. É como uma mulher sozinha. A outra é a outra é a pecadora anônima de Lucas, capítulo 7, versículo 6 em diante, 56 em diante, que era uma mulher que entra na casa do fariseu, onde Jesus é convidado para jantar, para fazer uma refeição. Ela leva um perfume, ela lava os pés dele com lágrimas, enxuga com os cabelos, então ela estava com os cabelos soltos, isso já é um ponto importante, estava com os cabelos soltos, e unge com o perfume. E um fariseu, o Simão fariseu, que era o dono da casa, fala assim, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria tocá-la. Mas aí Jesus responde para ele, se ela muito pecou, ela muito amou. É linda essa passagem. Eu recomendo que todos leiam, porque é uma passagem muito bonita, né? Sim. Então, mostra que o amor está acima de tudo. Porque pensa, Jennifer, Deus é amor, nos diz São João na primeira carta, né? Sim. Se nós fomos criados no amor, pelo amor de Deus, nós temos que voltar para o amor de Deus. Então, é por isso que ela é tão importante. Essa passagem me comove muito. Só que não fala o nome dela. Termina essa passagem, começa Lucas 8. Aí fala de Maria Madalena. Aí eu pensava, mas se essa pecadora anônima era Maria Madalena, por que Lucas não colocou Maria Madalena? Porque pode ser outra mulher ou não. Então fica isso. Essa pecadora anônima, Lucas 7, 56 em diante, ela unge Jesus, não é? Maria, irmã de Lázaro, que era de Betânia, também ungiu Jesus. Então juntaram Maria de Betânia, Maria Madalena e a pecadora anônima. Juntaram 3 mulheres. O povo já fazia essa confusão. Por que Maria de Betânia não seria a Maria Madalena? Não seria. Por quê? Eu falei que Magdala, ou Migdel, era uma cidade da Galileia. Sim. Betânia era uma cidade bem longe, próxima a Jerusalém, Judá, lá em cima. Diferente. Sim. Tá? Então, é a mesma coisa de eu ser Vilma, de São Paulo, da Bahia. Não posso, eu sou daqui, eu sou de lá. Sim. Né? Então, então, fizeram essa construção, mas não era uma coisa ruim, se você pensar bem. Tem uma sabedoria atávica, vamos dizer aí, porque Madalena, ela representa muito mais do que uma mulher, ela representa toda a humanidade. Então, essa redenção, ela foi testemunha-chave da ressurreição, porque é o evento mais importante, a Páscoa. Qual é o evento mais importante do cristianismo? A Páscoa. A Páscoa. O que é a Páscoa? A ressurreição. Né? Nós somos... O cristianismo é a religião da ressurreição, da vida. Então, Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam. Né? Deus pergunta a Adão, onde estás? Agora Madalena vai procurar o Senhor. Onde puseram o meu Senhor? Eu vou buscá-lo. Então, é o amor que move as pessoas. É o amor que nos leva a Ele. Então, isso tudo é muito mais importante do que se ela era uma, se ela era 3, ou quem é. É isso que é
a lição que tem que ficar para nós, o ensinamento básico, importante que tem que ficar no coração de cada cristão, é exatamente isso, né? E durante, né, todo esse processo de pesquisa, acho que o livro apresenta essa apóstola, né, essa anunciadora. O que a gente pode aprender, né, com Maria Madalena, com Santa Maria Madalena, como ela pode nos inspirar nos dias de hoje? Olha, o que eu aprendi, vou dizer para você o que eu aprendi, é que ela buscava, ela tinha dúvidas, sei lá, como todos nós temos, às vezes, inquietações, dúvidas, às vezes não confiamos muito, às vezes nos falta fé. Quando ela teve um encontro com Jesus, ela não teve mais dúvidas. Ela falou, é isso que eu procuro. Mesmo que ela não tenha entendido muito bem, porque se ela tivesse entendido muito bem, ela não ia procurar Jesus no lugar dos mortos. Né? Ela não tinha entendido tudo, mas normal. Claro. Normal. Mas é aquela pessoa que ela falou, é isso. Então, eu sempre digo, né, que as pessoas às vezes acham estranho o que eu vou falar, mas eu acho que você vai me entender. Jesus tinha uma religião. Ele era judeu, ele era do povo hebreu, né? Sim. Israelita. Então, ele acreditava, o povo dele acreditava no Deus único, né? Então, tem toda aquela história. Mas ele não veio trazer uma nova religião. Ele trouxe uma nova forma de vida. É isso que Madalena aprendeu. E que cada cristão aprende também, né? Sim. Vivendo a vida da igreja, os sacramentos, né? Porque os sacramentos nos tornam próximos, né? Então, é isso que eu sinto. É a hora que você tem um encontro com ele, você não tem mais dúvida nenhuma. Quando a pessoa começa a ter dúvida, não sabe bem se é aquilo ou não basta saber toda a escritura, não basta saber toda fazer teologia, por exemplo, né, para você. A conversão passa por um encontro pessoal. Vilma, mas como que eu vou ter isso? Tem. Sim. Tem. Cada um do seu jeito, mas tem. E é interessante, a gente até conversava, né, antes da gente começar a gravação, que quando ela, né, vai anunciar, né, quando ela percebe, né, que Cristo verdadeiramente ressuscitou, ainda assim na sua humanidade ela queria conduzi-lo para a antiga vida, podemos dizer assim. E na verdade o que Jesus quer nos mostrar é que na verdade não, né, nós a partir da sua ressurreição é esse o caminho que nós deveríamos seguir, né, Vilma? A morte não é o fim. E você pode ver que a grande questão filosófica, né, do ser humano é a morte, né? A gente tem medo, né? Medo, normal, a gente tem medo, né, da morte. Então, é isso que Jesus falou, olha, não é assim. Veja, eu ressuscitei. E ela viu ele na cruz. Jennifer, ela viu ele morto. Ela ajudou a tirar da cruz. Viu, quer dizer, tem até imagens, né, que mostram. Ela viu ele ser pregado na cruz. Ela viu toda a paixão, né? E, enfim, viu o último suspiro dele também. Então, como é que pode? Então, essa foi a grande novidade, né? Essa é a Páscoa, a passagem, né? A passagem da vida para a nova vida, né? Da morte para a vida, né? Perfeito. E você comentou, Vilma, que grande parte, né, de toda essa pesquisa que você realiza há tantos anos e ainda realiza vem de artes, né? Vem da arte. Queria que você comentasse um pouquinho sobre todo esse processo e a gente destaca também essa imagem. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre ela. Muito interessante, porque ela é a imagem que, para mim, na minha opinião, mais retrata o momento da Contra-Reforma católica, né? Porque teve o movimento da Reforma protestante e depois teve o Concílio de Trento.
e que deu no Barroco também, no movimento Barroco. O que aconteceu na Reforma? Aqueles que protestavam, né, eles eram contra os sacramentos, eles só acreditavam no batismo, só aceitavam o batismo e a Eucaristia como memória, não como transubstanciação. E os outros sacramentos, que a Igreja tem 7, não eram válidos. Maria Madalena sempre foi uma santa muito querida, muito amada, porque ela mostrava a misericórdia de Deus para com o seu povo, né? Então, achavam que ela era a pecadora anônima, isso não importa, mas o importante é que se ela muito pecou, ela muito amou, e ela viu, ela teve a graça de ver Jesus, ser a primeira testemunha de Jesus ressuscitado, segundo o evangelista João. Então, ela sempre foi representada com joias, com cabelo muito bonito, vestidos muito bonitos, porque toda essa indumentária mostrava que ela era uma mulher nobre, mas não a nobreza aí na arte, passava também pela nobreza de alma. Quando acontece a Reforma Protestante e que a Igreja se sente na obrigação de dar uma resposta, né? E de trazer o povo, né? Que o povo que tinha ido embora, tinha deixado, estava assim, não sabia se acreditava ou não, e pela arte, fala assim, vamos mostrar aqui, Maria Madalena, que é um sinônimo de arrependimento, né? Sim. De penitência e de redenção, né? Nós temos o sacramento da reconciliação, né? Sim. Você se confessa, né? A confissão, reconciliação, né? Então não podia mais a Madalena aparecer toda adornada, toda cheia de joias, com roupas caras e tal. Então eles começaram a despojar as vestimentas da Madalena. No livro eu mostro muitos artistas, inclusive tem Caravaggio, Tiziano, né? Eles vão fazendo Madalena cada vez mais assim simples, né? Com as joias no chão. Tem uma imagem bonita do Caravaggio que ela está sentada assim ao chão e tem as joias todas, ela está se despojando das joias, né? E essa imagem, que é do italiano Domenico Robusti, olha só, ela dormia ela tem uma vida bem simples, né? Ela olhava para o crânio, olha ali, tem um crânio, sim, né? Porque olhar para o crânio significa eu venho do pó e para o pó eu vou. Então a morte está aqui, eu tenho que pensar na morte. Pensar na morte todos os dias é uma sabedoria, né? A gente leva a vida muito melhor quando a gente pensa na morte todos os dias, né? Ela lê a escritura, ela dorme num lugar, nessa palha, a gente pode dizer, né? Num tatame, não é tatame. Tá vendo nessa? Sim, um forro de palha mesmo, né? Parece. Então, e tem uma alimentação bem frugal, a gente vê ali até um pratinho meio vazio. Sim. E ela medita olhando para o crucifixo, né? Sim. Então, ela está despojada e parece que ela tem visão, né? Olha ali o olhar dela. Então, essa é a Madalena da Contra-Reforma, né? Sim. Que é aquela mulher despojada, que é penitente, né? Porque não existia essa Madalena penitente antes. Então, tem até um capítulo no livro que eu ponho assim, a heroína da Contra-Reforma. Porque ela foi mesmo, a propaganda da igreja da Contra-Reforma, uma resposta aos protestantes naquela época, foi Santa Maria Madalena. Primeiro porque eles não acreditavam nos santos, né? Sim. Então, ela juntou tudo isso para você ter uma ideia de como ela era importante. Ainda é, né? Claro. Não era, ainda é importante. Ainda é. E o livro, né, Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, foi lançado em 2020,
né, aqui pela Paulus Editora. Eu queria que você falasse um pouquinho como o livro está estruturado, o que a gente encontra, dar um spoiler para os nossos leitores, né, para quem ainda não conhece a obra, o que a gente encontra nesse livro? Olha, esse livro é fruto de 20 anos de pesquisa, mais até. Ele tem uma característica que eu acho boa para quem gosta de ler, de se informar. Cada capítulo trata de um assunto. Então, por exemplo, se você quiser saber Madalena nos evangelhos canônicos, tem lá. Se você quiser falar, mas o que dizem de Maria Madalena nos textos apócrifos, né? Nos gnósticos, né? Que falam que Madalena foi casada com Jesus, que teve uma linhagem sagrada. Tem toda aquela história por exemplo, do Código da Vinci na época, né? Quando, há muitos anos. Então, tem lá tem um capítulo que fala isso. Madalena na Contra-Reforma, também você encontra. O Papa Gregório, né, que dá muita discussão, inclusive entre os especialistas, entre os exegetas, né? Cada um pega uma frase do que ele falou e diz alguma coisa da Madalena. Tem traduzidas 2 homilias, a 25 e a 33, onde ele fala de Maria Madalena, estão no livro. Quem quiser saber, fala aqui para os meus amigos pesquisadores, está lá. Porque tenho o livro em francês e fiz a tradução, né? Então, é um livro para quem quer se informar. O Papa Francisco, em 2016, elevou a memória do dia 22 de julho para festa, igual aos apóstolos. Tem lá o documento de como aconteceu, né? Então, tem toda a história dela pela igreja, pela história desde o início do cristianismo até os dias atuais. E acompanhando sempre a arte, né? As manifestações artísticas de Maria Madalena. Então, essa ordem cronológica é um subsídio mesmo, né? Para quem se interessa por esse assunto, para quem quer saber mais sobre Santa Maria Madalena. E tem alguma outra curiosidade que a gente consegue destacar dessa obra para os nossos leitores? Para gerar ali a curiosidade mesmo de quem ainda está na dúvida. Eu falo das lendas, né? Que tem. Você sabe que uma coisa interessante, não sei se você sabe, Jennifer, tem um mito de Lilith. Você já ouviu falar da Lilith? Não. A Lilith, na tradição judaica, ele é o demônio feminino. Que ela tem cabelos compridos, soltos. Porque se você for ler no livro do Gênesis, tem 2 criações do homem e da mulher. Primeiro tem uma criação, depois, no capítulo 2, tem outra criação. Então, na tradição judaica, na Midrash, no Talmud e outras tradições judaicas, né? Porque não são só nós que temos tradição. Claro. Os nossos irmãos judeus têm há mais tempo do que nós, né? Então, eles têm também os comentaristas. E essa Lilith, ela era o demônio feminino. Então diz que ela seduzia o homem, fazia com que o homem se seduzisse por outra mulher, sempre por uma queda, né? E ela, por exemplo, nos bercinhos, os judeus têm hábitos de pôr um certo... É uma coisinha que eles põem, eu não vou saber agora o que é, não lembro agora, que é para proteger a criança, porque ela mata as crianças. Então, é um demônio mesmo, né? E você sabe que muita gente sabia dessa história e fez a confusão dela com a Lilith também, da Maria Madalena com a Lilith. Até isso eu explico aqui no livro o que significa, sabe? Então, tem esse mito de Lilith e a Maria Madalena. Falou assim, viu uma verdade? Muita gente... Outras 2 santas também, que pareciam com a Madalena, porque tinham um cabelo comprido, Santa Thais e Santa Maria Egipsíaca. São 2 santas importantes que muita gente também confundia com Maria Madalena por causa do cabelo, né? Sim. E o cabelo, só tem menção do cabelo na Pecadora Anônima, que nem é o nome dela. Sim.
né? O fato de Mas como eu enxugar as falei, coisas, né? é importante tudo isso? Não, o importante é que Madalena é a mulher, é o ser que representa, é um personagem esponsal também, porque, não sei se eu já falei para você, mas desde o Antigo Testamento, a união de Deus com a humanidade é a metáfora do casamento, né? Então, é como se ali, naquele encontro de João 20, quando Maria Madalena vai procurar o Jesus, né? O corpo de Jesus ali no jardim do Éden, né? Parece que a gente volta lá para o Jardim do Éden, que não é. Ela, nesse encontro, ela vê que ele anuncia a ressurreição dela, ela vê o Cristo ressurreto. E ele pede para que ela anuncie para os amigos dele o meu pai e o seu pai. Porque aí também tem toda uma exegese bíblica da filiação. Porque no momento da queda, que os nossos pais primordiais pecaram, Adão e Eva, né? Nós perdemos a filiação, né? Então, aí tem o resgate da filiação. Deus é Pai. É isso que nós temos que nos conscientizar. Ele busca o filho, né? Um pai que quer o seu filho, que anda atrás do seu filho. Como aquela parábola do pai misericordioso, né? Do filho pródigo. Ele espera o filho, né? Ele está lá, ele vai ao encontro do filho. Então, tudo isso é esse encontro de Maria Madalena com o Cristo ali naquele João 20, a partir do versículo 11, você vê essa maravilha, né? É um encontro esponsal e filial também, né? O meu pai e o seu pai. Anuncie. Sim, acho que por todos esses motivos, né, que a gente conversou hoje, Santa Maria Madalena é uma grande apóstola, é uma grande santa da nossa igreja, né, Vilma? Ela é. E você sabe que desde o começo, por exemplo, apóstolo apostolarum é uma coisa de Hipólito de Roma. Sabe que século que é? Qual? Século 2, 3. É bem antigo. Não vamos pensar que os homens da igreja todos eram contra. Não. Vamos estudar, né? Sim. Vamos ler para a gente saber que não é assim. Perfeito. Ela foi valorizada também. Claro que sempre tem gente que pode ter falado alguma coisa, como até hoje temos, né? Mas não é assim. Perfeito. E acho que um grande material, né, que a gente pode contar para todas essas pesquisas, para tirar dúvidas, né, porque somos humanos, às vezes a gente mesmo pode confundir algum trecho bíblico, pode até não entender muito bem, e acho que o livro é excelente para iluminar, né, os nossos conhecimentos sobre essa grande santa, Vilma. É mesmo. E a gente não pode esquecer também, só para terminar, que a Escritura Sagrada é um livro inspirado por Deus, mas escrito pelos homens, né? Assim como Jesus é Deus e homem, né? Sim. Então, quando a gente lê a Escritura, ao ler a gente tem que ter nossa visão, entre aspas, aberta, porque não é aquilo que eu leio só com o meu raciocínio. A gente tem que ler também com o coração. Você sabe que o coração, desde ali o Antigo Testamento, ele é a integridade do ser humano, né? Sim. Não é sentimento, não. O coração é o ser humano na sua total integridade. É por isso que um rei coloca a coroa na cabeça, porque uma pessoa que pode governar, ela tem que ter o coração na cabeça. Ela tem que governar com isso tudo, né? Porque se for só uma cabeça, provavelmente vai ser um tirano. Não é verdade? Sim. Então, é toda essa sabedoria. Então, o coração é onde tem a sabedoria.
E a Escritura se revela para a gente também, quando a gente está com o coração aberto, né? Claro, perfeito. Vilma, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada pela sua pesquisa, pelo seu cuidado em nos contar a história, a verdadeira história, né? A partir de tudo que você pesquisou, estudou e viveu sobre Santa Maria Madalena. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Perfeito. E se você, né, ficou curioso e quer saber mais sobre Santa Maria Madalena, a obra está disponível nas nossas livrarias Paulus pelo Brasil, no nosso site loja.paulus.com.br, também no nosso Televendas pelo número 37894000 e não deixe de acompanhar a Paulus Editora no Instagram pelo @editorapaulus. Até a próxima!